Glória a Deus. Saúde a todos com a paz do Senhor Jesus. É um prazer muito grande retornar a esta casa para fazer uso da poderosa palavra de Deus. Já quero externar gratidão pelo carinho do nobre pastor Martinho, todos os cooperadores, o amigo pastor Tiago Silva e os demais irmãos, que Deus possa estar abençoando poderosamente. Quem trouxe o livro, a Biblioteca do Espírito Santo de Deus, abra em segunda carta de Paulo aos Coríntios. Segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo de número 3. Vamos ler somente o versículo 8, em seguida orar a Deus mais uma vez. Tenho esse costume para confirmar a palavra. Segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 3, versículo de número 8. Quem achou, diga amém. Diz assim a poderosa palavra de Deus: como não será de maior glória o ministério do Espírito? Como não será de maior glória o ministério do Espírito? Oremos. Grande Deus e todo-poderoso Pai, em nome do seu Filho e Salvador Jesus Cristo, mais uma vez me apresento, ó Pai amado, a Ti, pedindo que o Teu Espírito, ó Pai, possa falar conosco. Ó Deus, que o Teu Espírito possa consolar este que está aflito, que o Teu Espírito possa ajudar este que se encontra, ó Pai amado, em situação difícil. Que o Teu Espírito, ó Pai, possa nos convencer mediante a Tua palavra, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus, e Deus já sempre louvado. Amém? Assenta glorificando e exaltando o nome do Senhor. Meus amados e queridos irmãos, graças ao nosso bondoso e eterno Deus, o texto que acabamos de ler fala-nos do ministério do Espírito Santo. O apóstolo Paulo, todos já conhecem a história deste homem, foi um homem que marcou a sua época, foi um homem que marcou a sua geração, um homem que foi tanto usado por Deus, que a metade dos livros do Novo Testamento foi escrito por ele. Se a Bíblia tem 39 livros no Velho Testamento, 27 no Novo Testamento, somente Paulo escreveu 13 livros. Você percebe que era um homem completamente inspirado por Deus. Autor de Romanos, 1 e 2 Coríntios, Gálatas, Efésios, Filipenses, Colossenses, 1 e 2 Tessalonicenses, 1 e 2 Timóteo, e Tito e Filemão. Muitos teólogos apontam que ele é autor dos Hebreus. Você percebe o homem que foi inspirado por Deus. E quando ele escreve a essa igreja de Coríntios acerca do ministério do Espírito, ele afirma que este ministério é muito mais poderoso. O que é que ele fala destas palavras? Nós todos sabemos que a Bíblia tem 3 ministérios: o ministério do Pai, do Gênesis 1 a Malaquias 4, o ministério do Filho, Jesus Cristo, de Mateus capítulo 1 a Atos capítulo 1, logo em seguida o ministério do Espírito Santo de Deus. A Bíblia vai nos mostrar através de Paulo que muitas das vezes o profeta Moisés, está lá em 2 Coríntios 3, Moisés recebeu uma glória de Deus, só que esta glória, irmãos, ela era transitória. A glória que Moisés recebia era uma glória passageira, uma glória de pouca duração. Às vezes Moisés afirma que, Paulo vai afirmar, aliás, que Moisés pegava o véu e cobria sua face, mas não tinha nenhuma presença de Deus na sua vida. Já na nova aliança, o Espírito Santo, irmãos, não é o Espírito transitório. O Espírito Santo na nossa vida, ele é permanente.
Eclesiastes 9:8 nos mostra: em todo tempo sejam alvas as tuas vestes e nunca falte óleo sobre a tua cabeça. Nós somos morada do Espírito Santo de Deus, templo vivo deste grande Espírito. Quando Paulo está afirmando como não será de maior glória este ministério. Quando eu falo do ministério do Espírito Santo de Deus, é bem na verdade, pastores, que o ministério do Espírito Santo de Deus não começou na realidade em Atos capítulo 2. Nós vimos o Espírito Santo agindo em toda a Bíblia Sagrada, principalmente, irmãos, no ministério do próprio Senhor e Salvador Jesus Cristo. Foi o Espírito que gerou Jesus de Maria. Foi o Espírito Santo que conduziu Jesus aqui na terra. O Espírito Santo esteve presente nos momentos de Cristo neste mundo. A Bíblia chega a afirmar em Atos capítulo 10, versículo de número 38, porque Deus ungiu a Jesus de Nazaré com o Espírito Santo e com poder, o qual andou por todas as partes, pregando, curando os oprimidos do diabo, porque Deus era com ele. Era o Espírito que o capacitava, era o Espírito que o guiava. Irmãos, o próprio Filho de Deus dependia totalmente da unção do Espírito em sua vida. Imagine nós precisamos urgentemente desse Espírito a todo momento da nossa vida. O próprio Cristo, ele vai afirmar em João capítulo 14, ele iria rogar ao Pai e o Pai ia enviar um outro Consolador. O Espírito Santo, ele é uma pessoa. Se o Pai é uma pessoa, se Jesus é uma pessoa, o Espírito Santo também, ele é uma pessoa. Ele seria o nosso paracleto. A palavra paracleto, aliás, ele é o nosso paracleto. Ele é o nosso advogado. Ele é o nosso aliado. Percebe? Quando Jesus entrou no mundo dos homens, meus amados irmãos, Jesus, quando veio a este mundo, de acordo com Filipenses capítulo 2, versículo 5 em diante, vai nos mostrar uma grande revelação. De sorte que haja em vós o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus, que sendo em forma de Deus, não teve por usurpação de ser igual a Deus. Versículo 7, mas aniquilou a si mesmo. A palavra aniquilar aqui é um auto-esvaziamento. Jesus, quando veio a este mundo, irmãos, ele esvaziou dos seus atributos. Todos aqui sabem disso. Jesus, quando entrou no mundo dos homens, ele não usou a sua onisciência, ele não usou a sua onipresença e ele não usou a sua onipotência. Quando eu falo de onisciência, quer dizer saber tudo aquilo que acontece. Jesus vai afirmar em Mateus capítulo 24, versículo 36, porque naquele dia e hora ninguém sabe, nem os anjos do céu, aí ele aponta para ele mesmo, nem o Filho, mas unicamente meu Pai que estás no céu. Jesus está afirmando que não sabe a hora que ele vai voltar. João capítulo 11 nos mostra que 2 mensageiros chegaram até Jesus, amando de Maria, dizendo: está enfermo aquele que tu amas. O texto vai dizer, pastor Tiago Silva, depois de 4 dias, Jesus chegou em Betânia, porque ele não usou a sua onipresença. Isto é tão lindo, irmãos, para provar que Jesus era 100% homem e 100% Deus. Olhe para cá, Jesus, ele não deixou a sua divindade, ele apenas não usou. Ele apenas não usou os seus atributos. 100% Deus, 100% homem. Hebreus capítulo 4, versículo 15 disse: porque nós não temos nem o sumo sacerdote para que possa compadecer das nossas fraquezas, porém que como nós em tudo foi tentado, mas sem pecado. Por que ele não pecou, pregador? A Bíblia vai dizer
a todo momento, ele dependia do Espírito Santo na sua vida. No monte da tentação, de acordo com Lucas capítulo 4, ele estava cheio do Espírito de Deus. Mas o que me fascina na Bíblia Sagrada, antes dele assumir a cruz no Calvário, há uma oração profética, irmãos. Há uma oração extraordinária. João 17, verso 4 e 5, nos orienta acerca dessa oração. Jesus, o Verbo encarnado, ele é o próprio Deus. João capítulo 1, versículo 1 vai dizer: no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. 750 anos, irmãos, antes de Cristo, o profeta Isaías já tinha falado quem ele era. Isaías 9, verso 6: porque o menino nos nasceu, e um filho se nos deu, e o principado está sobre os seus ombros, e ele será chamado Maravilhoso, Conselheiro, Deus Forte, Pai da Eternidade e Príncipe da Paz. Ele é maravilhoso, irmãos, porque tudo aquilo que ele faz é maravilhoso. É impossível, eu disse que é impossível Jesus chegar em algum lugar e não acontecer nada. Lá vai, tem milagre de Deus te esperando nesta noite. A provisão de Deus vai alcançar a sua casa e vai alcançar a sua família. Ele também seria o nosso conselheiro. A mesma unção do Espírito estava sobre ele. Deus forte, Pai da eternidade, Príncipe da paz. Voltamos lá para João 17, verso 4, versículo 5. O texto fala que ele faz esta oração: Pai, devolva-me aquela glória, a glória que eu tinha contigo antes que o mundo existisse. Aleluia. Eu vou consumar a obra que me deste a fazer antes da fundação do mundo. De acordo com Marcos capítulo 15, versículo 25, às 9 horas da manhã, ele foi para a cruz do Calvário. Às 15 horas, ele libera uma palavra profética dizendo: está consumado, tetelestás, a dívida foi paga, eu paguei um alto preço, o véu do templo se rasgou de alto a baixo. Você conhece a história, irmãos? Ele ressuscitou no terceiro dia. De acordo com Atos capítulo 1, versículo 3, diz que, e tendo ele padecido, se apresentou vivo, com muitas infalíveis provas, e sendo visto por eles no espaço de 40 dias. 40 dias Jesus esteve na terra, com o corpo de Tiago Silva glorificado, com o corpo transformado, e com esse corpo glorificado, ele reuniu aproximadamente 500 irmãos no Monte das Oliveiras. De acordo com Lucas 24, 49, ele disse: ficai, porém, na cidade de Jerusalém, até que lá do alto sejais revestidos de poder. Jesus estava dizendo: vocês terão revestimento. 500 irmãos. 1 Coríntios 15, verso 6 vai nos mostrar isso. 500 crentes aguardavam esta promessa. Qual promessa? A promessa de Joel, capítulo 2, verso 28, diz que nos últimos dias o Senhor, o próprio Deus, derramaria do teu Espírito sobre toda a carne. Não seria apenas os profetas, não seria apenas os reis, não seria apenas o sacerdote. Aqueles que acreditavam na unção do Espírito seria cheio do Espírito de Deus. Você consegue imaginar esta cena? Jesus então está pregando, Atos capítulo 1, versículo 9 adiante, para algumas nuvens ao seu redor, e o texto fala que ele foi elevado para as alturas. Aparece 2 anjos dizendo: varões galileus, por que estáis olhando desta forma? O mesmo Jesus que está sendo levado ao céu é o mesmo que vai descer para buscar o seu povo. É o mesmo que vai descer para buscar os seus selados no Espírito Santo. Depois que ele vai para os céus, os discípulos guardaram a promessa: iremos para Jerusalém, iremos para o cenáculo. A promessa vai acontecer. Parece que eu vejo, irmãos, o primeiro dia a promessa não chegou. Segundo dia eles oravam,
eles clamavam, suplicavam: aonde está a promessa? E a promessa não veio. A Bíblia vai dizer que alguns retrocederam. Eles tinham a promessa, mas a promessa está ligada na obediência. Eles tinham a promessa, mas não acreditaram no sobrenatural. Terceiro dia não aconteceu nada. Quarto dia nada. Quinto dia nada. É bom você entender, irmãos. Jesus morreu numa sexta-feira, numa festa chamada Páscoa. A festa seguinte era a festa da colheita, era a festa do Pentecoste. É por isso que a palavra Pentecoste quer dizer 50 ou 50 dias. Eles não sabiam que o Espírito Santo iria descer nesta festa. Jesus morre na sexta-feira, ressuscita no terceiro dia, fica mais 40, ou seja, só faltava 7 dias para a promessa se cumprir. É por isso que o número 7 é o número da perfeição, é o número de Deus na terra. Quinto dia passa, não aconteceu nada. No sexto dia, nada. Mas no sétimo dia, de acordo com Atos capítulo 2, de repente veio um vento impetuoso e veemente, encheu toda a casa, e foram vistas sobre eles línguas repartidas como que de fogo. E o texto afirma: e todos foram cheios do Espírito Santo de Deus. Todos quem? Os 500? Não. 380, olhe para cá. 380 retrocederam. Só permaneceram aproximadamente 120 crentes, 120 que acreditaram na promessa. E o mais interessante disso tudo, irmãos, eu quero que você compreenda, porque eu quero te mostrar na palavra de Deus. Jesus sabia que sem o Espírito Santo a igreja não conseguiria nada. É por isto que ele dependia do Espírito. Depois que ele ressuscitou dentre os mortos, a fiel testemunha, Jesus recebeu do Pai os seus atributos. Eu lhes afirmo, em Mateus capítulo 28, verso 20, ele disse: eis que estou convosco todos os dias, até a consumação do século. Hoje ele é onipresente. Jesus, ele afirmou em Mateus capítulo 28, verso 18: é-me dado todo o poder no céu e na terra. Em outras palavras, Jesus agora sabe a hora que ele vai voltar para buscar o seu povo, porque ele é o próprio Deus, o Deus que ressuscitou dentre os mortos. O apóstolo Pedro, irmãos, em Atos capítulo 2, versículo 41, depois do Pentecoste, percebe como que a unção de Deus é notória? A unção de Deus te dá autoridade. A unção de Deus te dá uma confiança sobrenatural na palavra. Depois que ele foi cheio do Espírito Santo, Atos capítulo 2, versículo 41, disse que quase 3.000 almas se renderam aos pés do Senhor e Salvador Jesus Cristo. A segunda pregação de Pedro, de acordo com Atos capítulo 4, verso 4, quase 5.000 almas se renderam aos pés do Senhor e Salvador Jesus Cristo. E o mesmo Pedro, ele afirma em Atos capítulo 2, versículo 38, ele diz para aquela multidão: arrependei-vos e seja batizado cada um de vós para a remissão dos pecados, e recebereis o dom do Espírito. Que coisa linda, irmãos, quando você levanta as suas mãos, aceita Jesus
como único e suficiente Salvador da sua vida, o Espírito Santo de Deus sela a tua vida. E neste selo também você recebe um presente de Deus. A palavra dom quer dizer presente, irmãos. Para que a igreja deve manifestar os dons? Os dons é para a edificação da igreja. Eu quero aqui afirmar em Deus: igreja que não permite os dons agir, tragédia na certa. Mas a igreja que permite os dons de Deus em evidência agir, terá fortalecimento, terá crescimento, terá graça do Pai, terá misericórdia do Pai. E a Bíblia vai afirmar, através do apóstolo Paulo, em 1 Coríntios capítulo 12, versículo 1. 1 Coríntios capítulo 12, versículo 1, ele disse: irmãos, não quero que sejais ignorantes acerca dos dons do Espírito. Isto implica em dizer, meus amados irmãos, o maior inimigo da igreja nunca foi o diabo. O maior inimigo da igreja não são os principados nem as potestades. O maior inimigo da igreja, de acordo com Oséias capítulo 4, versículo 6, o meu povo perece porque lhe faltou conhecimento. O meu povo perece porque lhe faltou entendimento da palavra de Deus. Ele está dizendo, irmãos, não quero que sejais ignorantes. De acordo com 1 Timóteo 4,14, diz que não despreza o dom que há em ti. Irmãos, há um dom dentro de você, há um presente dentro de você que você tem que manifestar para a edificação da igreja do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Lá em 1 Coríntios capítulo 12, verso 8, há uma lista dos dons do Espírito. Aparece aproximadamente 9 dons do Espírito em evidência. O apóstolo Paulo chegou a falar que o primeiro dom é o dom da palavra de sabedoria. Nesse culto da família, irmãos, o Espírito Santo quer te entregar, ele quer te encher de sabedoria que vem do alto. Aleluia! Precisamos de sabedoria para administrar o nosso negócio, o ministério, a nossa vocação. Para que sabedoria, pastor? Sabedoria que, irmãos, você alcança de acordo com o apóstolo Paulo em Efésios capítulo 3, versículo 14, ele disse: por esta causa eu me coloco de joelhos perante o Pai do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Você se lembra da tentação de Jesus? O diabo apareceu para ele dizendo: se tu és o Filho de Deus, transforma essas pedras em pães. O diabo queria colocar dúvida em Jesus, mas Jesus sabia quem ele era, irmãos. 40 dias atrás, ele ouviu a voz do Pai dizendo: este é o meu Filho amado, a quem eu tenho prazer. Ele sabe quem ele é, e quando ele abre a boca, sai o quê? A palavra de sabedoria. Nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Eu estou dizendo para você, Deus vai te entregar esta sabedoria divina. Eu não quero ser aqui indelicado, mas eu aprendi na palavra: altar não é lugar para desabafar, altar é para pregar o evangelho de Cristo com sabedoria e com autoridade. Sabedoria, sabedoria para tudo, irmãos. Acontecer alguma coisa com você, com a sua família, seja prudente. Não exponha os seus problemas nas redes sociais. Seja prudente. A Bíblia diz: vá para o teu quarto, fecha a porta e fala com seu pai que está em secreto, que ele vai te recompensar. Sabedoria para entender. As más conversações
corrompe os bons costumes. O segundo presente que o Espírito Santo concede à igreja é o dom da palavra da ciência. Na minha versão está o dom da palavra do conhecimento. E o que é isto, pastor? O que é o dom da palavra do conhecimento? Ou o que é o dom da palavra da ciência? Aqui, irmãos, de acordo com a profecia bíblica, este dom quer dizer o dom da revelação. Muitas pessoas, infelizmente, usam este dom para se autopromover, mas não é para sua autopromoção, é para o engrandecimento do Senhor e Salvador Jesus Cristo, porque de acordo com este dom, você está saqueando o inferno. De acordo com o dom da revelação, interessante, eu acho, se não me engano, 2 anos atrás, eu estava participando de um debate sobre o Pentecoste, e um dos pastores afirmou que esse dom não existe, devido a essa confusão, devido às pessoas usarem de uma maneira errada. Eu não posso aceitar esta palavra, irmãos, porque Atos capítulo 9, eu falei lá, então vamos rasgar Atos capítulo 9, porque Deus fala com Ananias: vai na rua chamada à direita, está lá o meu servo por nome de Saulo, unja ele para o ministério. E Ananias chegou lá dizendo: irmão Saulo, o Senhor que te apareceu no caminho, revelação, me trouxe até a ti, para que tu seja cheio do Espírito Santo de Deus. Deus vai te dar uma revelação acerca de uma pessoa, para que você possa alcançar esta alma para Cristo. Não despreza o dom que há em ti. Outro presente, de acordo com a palavra, irmãos, é o dom do discernimento de espíritos. Eu disse que é o dom de discernir espíritos. Por que nós devemos trazer esse dom em evidência? Primeiramente, irmãos, Efésios capítulo 6, versículo 12 disse: porque a nossa luta, na verdade, não é contra a carne e sangue, mas é contra os principados, é contra as potestades, é contra os príncipes das trevas deste século, e é contra as hostes espirituais da maldade que vivem nas regiões celestiais. Tem muitas pessoas que estão sendo manipuladas pelos falsos profetas, pelo espírito de adivinhação, porque não têm um discernimento de espírito. Eles estão em todos os lugares, nas lives, nos Facebook. É por isso que a Bíblia diz, irmãos, em João capítulo 10, versículo 10, o ladrão vem senão para roubar, matar e destruir, mas Jesus veio para dar vida e vida em abundância. Quando você tem o discernimento de espírito, você não é manipulado, você não é enganado, porque o Espírito Santo te mostra aquilo que está acontecendo por detrás. É por isso que ele deseja que você possa trazer esse dom em evidência: sabedoria, revelação, discernimento de espírito. O quarto presente que o Pai, que o Espírito Santo, ele quer te entregar nesta noite, é o dom da fé. Aqui eu paro por algum instante para te mostrar que esse dom da fé, todos que estão aqui têm esse dom. Pastor, será que eu tenho um dom da fé? É lógico que você tem esse dom da fé, irmãos. O dom da fé, aliás, a fé é como músculo. Se você não exercitar, ele vai fazer o quê? Ele vai atrofiar. A pergunta é: como que eu posso exercitar a minha fé? Como que eu posso fazer a fé voltar em evidência? Lá vai. A igreja de Jesus não caminha segundo as redes sociais. A igreja de Jesus, me perdoe, irmãos, mas eu tenho que dizer, não caminha segundo algumas emissoras satânicas, que você vê claramente, algumas emissoras satânicas que só traz notícia de derrota, ainda mentem, trazendo quadro devastador, dizendo que o Brasil não vai crescer, o Brasil não vai prosperar, a crise vai chegar, a morte vai nos alcançar, e muito cristão dando ouvido ao diabo, ou dando ouvido às palavras negativas, e não conseguem produzir nada, porque eles estão caminhando
segundo a mídia. A igreja não caminha segundo a mídia. A igreja, ela caminha segundo Romanos capítulo 10, versículo 17, que disse: de sorte que a fé é pelo ouvir, e ouvir a palavra, e ouvir a palavra de Deus. Eu não quero ser delicado, deixa as redes sociais de lado, deixa a mídia de lado e ouve o que tem a palavra de Deus. A palavra disse, irmãos, em Isaías 54:17: toda ferramenta preparada contra ti não vai prosperar. Quando você alimenta desta profecia, quando você alimenta desta palavra, você tem estrutura para suportar. Você tem estrutura para suportar as provações. Aí se cumpre o Salmo 125: os que confiam no Senhor são como o monte Sião, que não se abala, mas permanece para sempre. Permanece para sempre. É o dom da fé. Lembra dos 12 espias? Lembra dos 12 espias que Moisés enviou para trazer o relatório? 10 trouxeram o relatório negativo, apenas 2 trouxeram o relatório positivo. Qual que é a diferença? A diferença é simples: os 12 tinham fé, os 12 tinham fé. A questão é: 10 tinham fé no gigante e 2 tinham fé no Deus que fez a promessa. 10 disseram: nós somos como gafanhotos, seremos destruídos. E 2 apenas disse: se Deus é por nós, iremos entrar nessa terra prometida, porque foi Ele que nos prometeu. Ou seja, Deus quer te entregar nesta noite a visão da possibilidade. Hebreus capítulo 11, versículo 1: ora, a fé é o firme fundamento das coisas que não se veem, e é a prova das coisas que se esperam. Hebreus capítulo 10, versículo 38 disse que o justo viverá pela fé. Se ele retroceder, a minha alma não terá prazer nele. Hebreus capítulo 11, versículo 6 disse: sem fé é impossível agradar a Deus, porque é necessário aquele que aproxima de Deus tem que crer que Ele existe e que Ele é galardoador daqueles que o buscam. Hebreus capítulo 11, versículo 27 disse: pela fé Moisés deixou o Egito, não temeu a ira do rei, mas permaneceu firme como vendo o invisível. Como dizia o saudoso pastor Luiz Antônio, a fé é ver o invisível, a fé é crer no incrível, a fé é possuir o impossível da parte de Deus. Recebe esta fé sobrenatural, dom da palavra de sabedoria, revelação, discernimento de espírito, dom da fé. E o quinto dom, esse dom tem que se manifestar nesta congregação, que é o dom de curar. Dons de curar, quer dizer, todos os tipos de enfermidade. Jesus disse isso, irmãos, em Marcos 16:15: imporão sobre as mãos sobre os enfermos e os curarão. De acordo com Tiago capítulo 5, versículo 14, repito, Tiago 5:14 disse: está alguém entre vós doente? Chame os presbíteros da igreja e unja-o com óleo, e a oração da fé sarará o enfermo. É a oração da fé que vai sarar. O óleo é o símbolo do Espírito Santo. Quando eu falo, irmãos, que o dom da cura ainda está em evidência, eu lembro, não sei se eu contei nesse altar, mas se contei, eu conto outra vez, o testemunho da irmã Maria José. Seu filho desenganado pelos médicos, bronquite, pneumonia, 7 anos de idade. Maria José, ela vivia uma vida atribulada, porque segunda-feira, irmãos, não falo mal de ministério, só para você entender, na segunda-feira
ela estava na Avenida Antônio Carlos, na igreja pentecostal Deus é Amor, buscando a cura para sua criança. Na terça-feira, ela estava agora na rua São Paulo, na igreja Assembleia de Deus, buscando a cura para sua criança. Na quarta-feira, ela ia na Avenida Silva Lobo, Templo dos Anjos, do pastor Jerônimo Onofre, buscando a cura para sua criança. E assim foi a sua vida constante. E ela conta que um certo dia ela estava no ministério, acabou de pregar o pastor, e o profeta desceu do altar e disse para aquela mulher: mulher, por que você está com esse desespero? Aquieta o teu coração, minha filha, não se turbe o vosso coração, crede em Deus. E ele diz uma palavra profética para ela: fica no teu ministério, para com esse negócio de ir para lá e para cá. Então ela entendeu, segunda Crônicas 20:20, que disse: crê no Senhor teu Deus, estará seguro, crede também nos profetas e prosperareis. A missionária Maria José parou de ir para lá e para cá, ficou no seu ministério, criou raiz, criou estrutura. Lá ele orava e consagrava a sua vida. E ela conta que um certo dia ela chegou na sua casa, olhe para cá, a criança está em pranto, a criança está chorando. E ela perguntou à criança: o que aconteceu, meu filho? A criança não parava de chorar. Quando a criança parou de chorar, a criança disse: mamãe, você estava no culto, entrou aqui em casa o homem todo de branco, e ele disse que eu estou curado e sarado para a honra e para a glória do Deus de Israel. Ele foi curado, os dons de curar. Entenda isso, irmãos. O profeta liberou a palavra, o dom de curar vai acontecer. E eu vim aqui afirmar: o homem de branco não era Gabriel, o homem de branco também não era Miguel. Por que você afirma isto, pastor? O homem de branco era Jesus de Nazaré, porque aquela criança cresceu, desenvolveu, foi batizado nas águas, batizado no Espírito, e está aqui neste altar dizendo para você que o dom da cura acontece. Jesus foi na minha casa e disse: tu estás curado, recebe a cura. A provisão de Jeová Rafá repousa sobre este ambiente, porque não tem enfermidade que ficará de pé diante do Rei da Glória. Receba a sua cura. Se você já está curado, leva a cura para sua casa, leva a cura para sua família. Os dons de curar repousa sobre a sua vida. Profetiza, profetiza, é o dom do Espírito de Deus na sua vida. Dons de curar. E na realidade, irmãos, esquecemos da Bíblia Sagrada. Esquecemos que isso daqui é a boca de Deus na terra, é a palavra de Deus. Por isso que o apóstolo Paulo afirma: dom de curar e o dom de operação de maravilha. Pasmem, senhores, tem muito cristão que não crê no milagre de Deus nem para a sua própria vida. Hebreus 13:8 disse: Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e será para todo e sempre. Eu profetizo aqui neste altar: a crise não é de azeite. Cadê os milagres? Não acontece mais só no tempo de Elias, Eliseu. Não. A crise não é de azeite, a crise é de vaso. Se depender de Deus, a unção não para de acontecer, mas tem que ter profeta, tem que ter pessoas disponíveis para aceitar os dons do Espírito Santo. Operação de maravilha, irmãos. O próprio Jesus usou o dom de operação de maravilha. O seu primeiro milagre, ele transformou a água em vinho. Irmãos, a ciência não pode explicar. Nós vemos na televisão, né? A ciência, mas a ciência não pode explicar como que transforma a água em vinho. Nem hoje, nem amanhã, nunca a ciência poderá explicar como que pega 5 pães,
e 2 peixinhos, e alimenta quase 5.000 homens, fora mulheres e crianças. A ciência não pode explicar, mas Davi diz no Salmo 37, verso 25: eu fui moço, agora sou velho, mas nunca vi um justo desamparado, nem a sua descendência mendigar o pão. É milagre de Deus na sua vida, é a provisão, é o pão nosso de cada dia que nos dá hoje, é o milagre de Deus. Então adora este Deus, porque Ele opera milagre, irmãos. Milagre. Eu não vou me deter nesse dom aqui, poderia, mas o profeta Elias, 1 Reis 17, ele chega diante do rei Acabe e fala: é o seguinte, rei Acabe, tão certo como vive o Senhor, cuja face eu estou, nem orvalho, nem chuva haverá em Israel. Ele usa o poder de operação de maravilha, senão segundo a minha palavra. É o único homem que teve essa audácia de falar segundo a minha palavra. Irmãos, eu me deleitava quando Elias proferia estas palavras, mas a Bíblia não se contradiz, ela se completa. Por que Elias falou estas palavras? Segundo a minha palavra, não vai chover? A Bíblia vai nos informar o que aconteceu de fato. Tiago 5, 17. Elias era um homem sujeito às mesmas paixões do que nós. Não era super-homem, não era a quarta pessoa da Trindade, era um homem. Portanto, ele orou, pedindo para não chover, e durante 3 anos e 6 meses não houve chuva sobre a face de Israel. O que aconteceu? Elias, antes de profetizar, ele tinha orado antes, ele tinha buscado antes. Aí ele teve a consciência de falar segundo a minha palavra. Conjectura aqui, irmãos, Deus do céu deve ter falado desta maneira: tranca tudo e não deixa passar nada, porque o meu profeta já bradou lá embaixo e a operação de milagre vai acontecer. Fecha e não deixa passar nada. É o dom de operação de milagre na vida de Paulo, de acordo com Atos 19, 10 e diante. Pelas mãos de Paulo o Senhor fazia coisas extraordinárias. Até os seus lençóis eram levados para os enfermos e os enfermos eram todos curados. A sombra do apóstolo Pedro, irmãos, curava, expulsava demônio, porque é a operação de milagre, e o milagre acontece. O Espírito Santo, ele está dizendo para você: você tem algo sobrenatural. O algo sobrenatural é o meu Espírito que está dentro de você. É por isso que Efésios 3, versículo 20 disse: ora, aquele que é poderoso para fazer tudo, muito mais abundantemente, além daquilo que pedimos ou pensamos, segundo o poder que nós opera. O poder está em ti, meu filho. Sabedoria, revelação, aleluia, discernimento de espírito, dom da fé, dom de curar, dom de maravilha. E aí o apóstolo Paulo fala: tem também o dom da profecia. Que coisa linda! O dom da profecia. Não se engane, irmãos, profecia é algo, revelação é totalmente diferente. O que é profecia? Profecia é uma mensagem de Deus para o tempo de agora. Profecia é a inerrante, infalível espada do Espírito. A maior profecia é a palavra de Deus. Hebreus 4:12 disse: a palavra de Deus é viva e eficaz, é mais cortante do que espada alguma de 2 gumes, que penetra até a divisão da alma e do espírito, das juntas e medulas, e ela é apta para discernir os pensamentos e intenções do coração. Josué capítulo 1, verso 8 disse: não se aparte da sua boca o livro desta lei, nela medita de dia e de noite, para prosperar todo o seu caminho. Salmo 1, verso 1 diz que bem-aventurado o varão que não anda segundo o conselho dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta à roda dos escarnecedores. Antes o seu prazer é na lei do Senhor, a profecia, e nesta lei medita de dia e de noite. Salmo 119, verso 9: como purificará o mancebo o seu caminho, observando conforme a tua palavra. Salmo 119, verso 11: a tua profecia, Senhor, eu guardei no meu
coração para não pecar contra ti. Salmo 119, verso 101 disse: eu desviei os meus pés de todo caminho mau para observar sua bendita e poderosa palavra. Salmo 119, verso 103 disse: ó, quão doces são as tuas palavras ao meu paladar, mais doce do que o mel a minha boca. A palavra é a profecia, sabedoria, revelação, discernimento, dom da fé, dom de curar, dom de operação de milagre, dom da profecia, e o penúltimo é o dom de variedades de línguas. Aqui eu tenho que deixar bem claro, irmãos, dos 9 dons, o único dom que é para sua própria edificação é o dom de língua. Os demais é para edificação da igreja. Para que eu tenho que ter o dom de línguas, pregador? 2 Coríntios capítulo 10 versículo 4 disse: porque as armas da nossa milícia não são carnais, mas são poderosas em Deus para a destruição das fortalezas. Quando você fala em línguas, você não sabe o que está falando, porque são línguas estranhas, mas a Bíblia disse que o Espírito Santo, ele geme por vós com gemidos inexprimíveis. Ele geme por vós, porque ele sabe o que está acontecendo no seu coração. Fala em línguas. Interessante, irmãos, interessante. Quem falou isso foi o John Piper. Uma das maiores utilidades das redes sociais será provar naquele grande dia que a falta de oração, a falta de leitura da palavra, a falta de consagração não foi por falta de tempo. Gastamos 2 horas, passa no abrir e fechar de olhos nas redes sociais, mas não gastamos tempo, aliás, não investimos tempo na palavra de Deus. Aí você pode estar se perguntando: pastor, até agora eu não achei nenhum dom. É porque você não quer, meu filho. 1 Coríntios capítulo 12 versículo 31. Vale o replay para você anotar isso aí. 1 Coríntios 12, 31 disse: procurai com zelo os melhores dons, e eu, Senhor, te mostrarei um caminho mais excelente. Quem procura acha, e o Pai vai entregar para aquele que crê na profecia bíblica. 1 Coríntios 12, 31, lá está o segredo. Para fechar, como não será de maior glória o ministério do Espírito? O 9º dom é o dom de interpretação de línguas. Pasmem, senhores, o ano passado eu estava indo pregar na igreja Assembleia de Deus do Santa Cruz. Estava comigo um companheiro de ministério, e na minha ida até essa igreja ele afirmou desta maneira: infelizmente não tem mais o dom de interpretação de línguas. Irmãos, eu estava tão focado no endereço para chegar no horário, falou que saiu do outro lado, não dei muita importância, mas parece que eu consegui entender o recado. Não existe mais o dom de interpretação de línguas. Cheguei para pregar nesse dia nessa igreja os 7 nomes redentores de Deus. No 7º nome, na 7ª unção, houve um grande quebrantamento na igreja. O povo veio para frente sem fazer apelo. Naquele momento eu fui levado a falar em línguas para aquele povo que estava no altar. Eu comecei a orar em línguas. O pastor Ariel se levantou e começou a interpretar. Eu falava, ele interpretava. Eu lembrei quando o profeta falou que não existia. Olhei para ele e falei: e aí, varão, existe ou não existe? Aqui é o dom de interpretação de língua. Os dons em evidência permanecem. Se tiver vaso, vai acontecer. E o Espírito Santo me trouxe nesta noite para lhe dizer o que você tem feito com o dom que eu te dei. O que você tem feito com esta habilidade? Porque os dons são habilidade. Muitas das vezes, irmãos, o Espírito Santo te chama pela madrugada para interceder pelo teu pastor.
para interceder pelos departamentos da igreja. Nós acordamos e pensamos: perdi o sono. Somos levados a pegar o controle, ligar na Netflix, esquecer. É o Pai te chamando no particular, meu filho. Esqueça o controle remoto, esqueça o celular e desce na olaria de Deus, porque Ele quer te usar nos dons do Espírito. O John Wesley dizia isto: Deus não fará nada senão resposta de oração. Tudo começa pela oração. 120 crentes, 120 cristãos perseveraram na oração e na leitura da palavra, e o Espírito Santo tomou a casa. Fica de pé, porque a profecia é esta: como não será de maior glória o ministério do Espírito? Tem crente aqui, irmãos, que há tanto tempo não fala em línguas. Por que você não fala mais, irmãos? Há tanto tempo você não consegue ouvir a voz do Espírito. Deus te chama hoje para uma intimidade profunda. Deus te chama hoje para um relacionamento profundo. Ele quer encher a tua vida. Ele quer fazer você transbordar. E eu vim aqui para ser profeta de Deus na sua vida. Começa a orar neste momento. Se você sentir tocado por Deus, vem aqui à frente, porque eu preciso orar pela tua vida. Você que deseja uma oração profética, para que os dons possam voltar para sua casa, para sua família. Eu vim debaixo da oração de Deus para profetizar na sua vida. Nada vai te parar. O Espírito Santo será o teu Deus na terra. Os dons do Espírito Santo vai te alcançar. Cadê você? Vem aqui à frente, porque eu tenho que orar. Eu tenho que orar para que os dons venham se manifestar. Libera o dom que há em ti. Libera os dons que há em ti. O Senhor quer te usar. Só qual que é a minha área? O Senhor vai te mostrar a sua área. Se é libertação, orar pelos demônios, expulsar os demônios. Se é o dom da cura, pastor, presbítero, diácono, levitas, eu estou doente. Você vai pegar o óleo e vai ungir esta pessoa pela fé, e a unção de Deus que está na sua vida vai liberar a cura para aquela pessoa, vai liberar a cura para aquela criança. Eu quero ser profeta de Deus nesta tarde, nesta noite. Antes de você ir para o médico, usa o dom que há em ti. Antes de você ir para o hospital, você tem que ir, mas antes de ir, usa o dom que há em ti. Unja com óleo, e a oração da fé sarará o enfermo. Começa a orar ao Pai neste momento, porque eu vejo o céu sendo aberto e os dons de línguas repousando neste ambiente lá. E com Anácia, recebe o Espírito Santo, recebe o Espírito. Ai, Jesus de Nazaré. Pastores, pode colocar as mãos, pode pôr as mãos, porque o Senhor está liberando, aleluia, os dons que estavam em oculto. Repousa na sua vida. Recebe santa, intercessora. Tem um ministério glorioso. O Espírito Santo autoriza a profetizar de olho aberto. Interceda, continua